Programa de História Oral e Visual do Poder Judiciário, entrevista número 148, realizada em 25 de junho de 2008, na Dependências do SEDES, Centro de Estudos e Debates. Entrevistado Walter Felipe D'Agostino, desembargador. Excelência, primeiramente gostaríamos que o senhor recordasse alguma coisa da sua infância e da juventude no antigo estado do Rio de Janeiro. Família, escola, enfim. Bom, eu sou filho de pai e mãe italianos que vieram no Brasil sonhando o sonho da América, fazer a América. Meu pai era um homem muito humilde, ele era sapateiro e serviu a guerra do 14 como soldado do exército italiano e conheceu minha mãe lá. Ele veio para o Brasil com 1 ano e 8 meses, voltou para a Itália para servir a guerra, ficou 4 anos e meio servindo a guerra, aí depois conheceu minha mãe, foi há 13 anos e veio para o Brasil. E ele era sapateiro, era um artista, mas que era muito difícil a vida aqui também, não mais do que lá, porque lá se passava fome, né? Quando ele veio, principalmente mais do que quando voltou. Que a história dos imigrantes italianos é essa, eles vieram para cá não porque queriam conhecer, eles vieram para cá porque passavam fome lá. Em 1890, 1880 e qualquer coisa, quando ele veio, era porque lá havia... Enfim, ele tinha a profissão de sapateiro e assim, nessa profissão foi até o fim. A minha vida de garoto foi muito dura, porque eles eram muito pobres. Falar, muitas vezes depois, já no exercício da profissão, quando alguém vinha dizer que roubou, que fez alguma coisa porque era pobre, eu falava, não vem com essa para cima de mim não, porque disso eu entendo e não fiz nada disso. Enfim, eles lutaram muito. Minha mãe foi empregada doméstica, foi lavadeira, foi enfermeira. Eu comecei estudando no colégio dos padres franciscanos, lá em Petrópolis, escola gratuita São José, ligado à Igreja do Sagrado Coração de Jesus, onde tem um convento dos padres franciscanos. Eu sou da primeira turma dos Canarinhos de Petrópolis, um conjunto de meninos cantores que começaram a funcionar em 1942, e eu sou da primeira turma, uma turma que entrou depois do meio do ano. Fiquei lá até os 14. E o de engraçado que tem é que o padre queria que eu continuasse, porque eu inclusive era solista, mas eu já estava com as pernas muito cabeludas, ele não deixava a gente usar calça comprida. E aí eu falei, não, ainda andar de calça curta com essas pernas cabeludas eu não vou ficar. E aí saí do coral, mas terminei o curso lá, depois fui para o colégio pro ginásio estadual, e lá fui reprovado, porque eu, em vez de estudar, eu ia para a piscina nadar, que eu cismei de ser nadador. Consequência, ganhei uma medalhinha só e uma reprovação. Aí fui para o Colégio Werneck. No ginásio estadual fui reprovado, fui para o Colégio Werneck. E no Colégio Werneck, sempre lá em Petrópolis, que é onde nasci, eu fiz até o curso de contabilidade. E de lá fiz concurso para faculdade na Universidade Católica de Petrópolis e lá me formei em Direito. Depois fui trabalhar no IPASE, mas já começando a advogar, tive um grande mestre nisso aí, não só no que me ensinou de direito, mas principalmente no que me ensinou de ética, de dignidade, de comportamento dentro da profissão, que era o Dr. Guila Advocat, de Cerqueira Sintra, que também foi uma espécie de preceptor de várias pessoas que hoje são desembargadores, inclusive. E lá eu comecei minha advocacia, que durou 14 anos. Nesse meio tempo, fui trabalhar no IPASE e depois fui ser procurador do Estado. No governo do general Paulo Torres, eu fui procurador do Estado. E de procurador do Estado parece que eu precisava provar a mim mesmo. A gente pode fazer uma pequena... Dá vontade.
Eu andei pensando em fazer concurso do Ministério Público, mas aquela função não me agradava, né? E como minha mãe sempre me cobrava isso, por que você não faz concurso para juiz, por que você não faz concurso para juiz, eu aceitei um desafio de fazer um concurso para juiz. Entrei no concurso com 800 candidatos, só tinha 30 vagas. E eu consegui ser um desses 30, eu fui o 25º, parece. Eu empatei com o hoje desembargador também, Gilberto Fernandes, que foi uma figura doce da magistratura. E eu ganhei dele porque eu tinha o título por título. Daqui de prova nós empatamos, no título eu ganhei um ponto a mais do que ele, porque eu tinha o título de procurador. E ele era jornalista. E como o procurador é mais ligado à carreira jurídica, eles deram uma pontuação maior para mim e nós iniciamos a nossa saga como magistrados no antigo Estado do Rio em 1974, para ser mais preciso, em fevereiro de 74. Fui juiz em muitos lugares. Comecei em Duque de Caxias, tendo como maestra, vamos dizer assim, a desembargadora Mariana Pereira Nunes. Fiquei trabalhando com ela mais de ano e meio. E também substituí Marcos Fávia, substituí outros colegas tão ilustres quanto esse, até que fui comecei a substituir aqui na região, não, depois fui para Paracambi. Paracambi fiquei 4 anos. Fiz várias eleições, inclusive na Baixada, ajudei eleições em Caxias. Enfim, eu fiz um caminho de chegar sim, mas de chegar com sacrifício. Como eu acho que todo mundo tem que chegar. Nada caiu do céu. Tudo foi sempre com muito sacrifício. Sempre atendendo aos meus jurisdicionados e me comportando com eles como se fosse um igual a eles, apenas com a função muito mais importante, que era de distribuir justiça. O senhor entrou na magistratura praticamente às vésperas da fusão. O que representou a fusão dos antigos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro para o senhor, para a sua carreira? A fusão representou, de maneira, uma angústia muito grande, uma tristeza muito grande, porque até talvez fosse desnecessário se falar nisso agora, mas são coisas episódicas, essa é a história do passado. E o passado não é para ser escondido. Nem a igreja esconde mais a falha dela na Inquisição, por que vamos esconder isso? A nossa fusão foi muito difícil, porque o pessoal da Guanabara ganhava muito mais. Tanto que tinham vários juízes do antigo Estado do Rio que fizeram concurso lá e que vieram fazer o concurso da Guanabara. Não só pela grandeza que era o Estado da Guanabara, mas também porque eles ganhavam 3 ou 4 vezes mais do que a gente. O sonho de todo o Brasil era ser juiz aqui na Guanabara, onde eles sabiam impor a sua condição de magistrado e conseguiam, com os governadores, um salário digno, muito mais condigno que aquele que a gente tinha lá no Estado. E aí começaram a querer fazer como se no mesmo estado, 2 justiças. Uma provinda do antigo Estado do Rio, outra provinda do antigo Guanabara. Uma apaniguada com bom salário, a outra passando necessidade, porque o salário realmente era irrisório. Depois de muita luta, em que fizemos inimigos e que se tornaram depois grandes amigos, nós fomos vencendo a cada passo, a justiça nos consagrou, mas lá no Supremo Tribunal Federal. Foi o Supremo Tribunal Federal que disse assim: juiz do Estado da Guanabara e juiz do antigo Estado do Rio são juízes de um só Estado, chamado Estado do Rio de Janeiro. Aí as coisas foram se acomodando e hoje isso aí só serve como para aquilo que eu estou fazendo agora, apenas o dado episódico, que não sobrou nada, não tem mágoas, não tem ressentimento, não tem nada. Tem história, mas não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem nada. Houve até uns que foram embora, acharam que aquilo era uma indignidade, que os do antigo Estado do Rio fossem igualitários ou ficassem em igualdade de condições com a antiga Guanabara. Onde a única diferença era o salário. Porque tinha gente que era juiz aqui, que passou no concurso aqui, que foi reprovado lá. Tem ministro que foi reprovado lá. Então,
Era uma bobagem que acabou, graças a Deus, e eu só estou recordando, porque é um fato histórico. O senhor mencionou que foi juiz eleitoral no estado do Rio. Foi. A partir da sua experiência, como é que o senhor sente assim, a existência de uma justiça eleitoral? Olha, a justiça eleitoral sempre é muito complicado. Não a justiça em si, mas os homens que a fazem. Não é? Porque, lamentavelmente, a busca do poder pelos políticos, ela nunca é muito preocupada com a ética, de como conseguir. Então eles fazem o que tem que fazer e o que não tem que fazer para conseguir. E eu inclusive tive a ocasião de participar do momento mais angustiante da justiça eleitoral nesse estado, que foi quando pela primeira vez se fez a eleição por computador. Nunca tinham feito, ninguém tinha experiência naquilo. Foi a eleição do Leonel Brizola, que disputou com Moreira Franco, e que um diretor da empresa que agora a Proconsult, eu sou um dos homens da Proconsult. Esse um dos homens da Proconsult foi um termo pejorativo que o governador, alguém levou para o governador Leonel Brizola, quando um colega meu ia ser promovido. Ele falou, olha, toma cuidado porque são os homens da Proconsult. Eu também não era esse cidadão, foi o governador Marlon Marinho, mas, poxa, nós é que salvamos a eleição, porque um diretor da Proconsult teria afirmado que quem ia ganhar o Moreira Franco. Aí o Brizola ficou desesperado e achou que ia ter focatrua, que ia ter benefício para o outro e prejuízo para ele, quando nós tínhamos um presidente que era um homem intelectual da melhor qualidade, um homem de uma educação finíssima, que era o Marcelo Santiago Costa, não é? Mas que não era um homem de embate. Então, nós viramos noites e noites, teve noites de dormir 2, 3 horas no máximo, e eu ainda não tinha casa em Petrópolis, nós não tínhamos casa em Petrópolis, eu e meus colegas, eu tinha de carro para Petrópolis, dormia 2, 3 horas, voltava para o Rio, ia para lá e voltava para cá, e nós não tínhamos alojamento, não tínhamos nada e não ganhávamos nada. Hoje em dia o eleitoral é pinhado com uma quantia razoável, mas nós não ganhava nada. Ganhava um salário de referência que não chegava a meio salário mínimo. E a gente se dedicava àquilo de corpo e alma, com muita vontade de que fosse preservada a ética, a moralidade na eleição. E quantos políticos foram punidos? Ganhou quem tinha que ganhar. Agora, nós tivemos que refazer mapas, refazer tudo, porque nós não tínhamos experiência, ninguém tinha experiência. E hoje está aí o Brasil dando show de bola, está aí o Brasil sendo exemplo para o mundo inteiro, está aí uma coisa que os Estados Unidos podiam aprender com a gente, é fazer eleição. Ver que é deles e ver como é simples a nossa. Não é? A zerésima que torna as urnas praticamente invulneráveis e realmente absolutamente limpas de qualquer possibilidade de fraude, começou com a gente, começou com esse sofrimento da Proconsult. Esse primeiro ano que se fez a eleição nesse país usando o computador. E depois eu cheguei até a ser juiz do Tribunal Eleitoral. Depois eu fui ser representante como desembargador no Tribunal Eleitoral, quando era presidente do senador Marcos Fábio. Excelência, ainda dentro desse tema, justiça eleitoral, aproveitando também que o senhor falou sobre ética, como é que se houver essa decisão do TSE de restringir determinadas candidaturas de sujeitos processados judicialmente, que está em voga aí no momento? Bom, eu faço parte da Associação dos Juristas Católicos, que tem um trabalho que está sendo feito com o apoio da CNBB e que vai se precisar de 1 milhão e tantas assinaturas, é justamente para isso. Esta é uma verdadeira lavagem cerebral que se tem que fazer, não só no político, mas no eleitor. Eu não posso votar num cidadão que tem uma folha penal, um cidadão que já foi acusado da prática de escravidão,
homicídio, furto, roubo, peculato, uma pleia dos crimes praticados pelo funcionário público. Essas pessoas hoje são candidatas, são eleitas. E tem mais, ainda aplicam um golpe nas vésperas de serem caçados, se renunciam e na semana seguinte são eleitos. Mas eu escrevi um artigo que é intitulado assim: afinal, quem é o vilão? Quem é o vilão? É esse cidadão desonesto que é deputado? Mas ele é deputado porque fui eu que votei nele. Eu, o povo, que votei nele. É um momento disso aí ser gritado a todos os pulmões. Não votem em quem tem vida pregressa. O Tribunal de Justiça do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado do Rio deu um exemplo, o desembargador Roberto Vida, que já tinha dado um exemplo anteriormente sobre a limpeza da cidade, quando ele era juiz eleitoral, corregedor da Justiça Eleitoral, não sei se era se o presidente do tribunal era o desembargador Antônio Carlos Amorim, não sei, de cidade limpa. Agora está aí com essa, então isso é fantástico. Agora tem que botar na cabeça do eleitor que ele é que está escolhendo, é o único momento em que nós somos todos iguais. Porque o meu voto vale tanto como o seu, como o dele, como o do Gari, como o do... Basta ser cidadão, basta votar, que aí sim nós somos iguais. Fora daí tem diferenças. Né? Esse negócio de que todos somos iguais, é difícil as desigualdades serem igualadas. São sim, em várias coisas, mas é o único momento em que o cidadão vale tanto como o cidadão comum, vale tanto como o erudito, como o que exerce uma autoridade, é na hora do voto. E se na hora do voto você vota porque você tem um filho que você precisa colocar e o cara se ganhar vai botar seu filho, na hora que o cara vai te dar, até jocosamente se fala, a dentadura de cima, porque a de baixo só vai dar se ele for eleito. O pai de sapato, o primeiro pé, porque o segundo... Isso é folclore, mas é verdade. Basta vocês verem quantos políticos que não têm nada a ver com certos estados e são senadores por esse estado. São deputados por isso. Por quê? Porque tem curral eleitoral, isso tem que acabar. Tem que acabar. Eu tenho que saber que eu voto no cara não porque ele é Flamengo, porque ele é Vasco, porque ele é Fluminense, ou porque ele é branco, porque ele é preto. Não, tem que votar porque ele vai ser bom. Ele vai defender o meu sagrado direito de ser cidadão, do bem comum que eu preciso para viver. A gente não pode votar por interesse. Então, tem-se que mudar a lei eleitoral? Tem, claro que tem. Eu, por exemplo, ainda mudava mais ainda. Essa gente não só não seriam candidatos, mas não seriam candidatos nunca mais. Não é suspender os direitos políticos do cidadão por 3 anos. Ele volta a fazer a mesma coisa. Ele não vai ser reciclado, nem vai passar a ser bonzinho. É só ter uma coisa, você ser honesto, porque não tem chance de ser desonesto. O cara honesto é aquele que tem chance de ser honesto e não transige e permanece honesto. Aliás, isso está muito em voga agora. Né? Tem gente querendo ganhar dinheiro muito depressa, enquanto existe uma situação político-econômica no país. Então, é importante, tem que mudar a lei eleitoral? Tem. Uma delas é essa, de não permitir que o cara que esteja sendo processado denuncie e que seja candidato a for. Ele quer denunciar, ótimo, é menos uma comissão de inquérito, mas ele vai ficar sem poder votar pelo menos uns 10 anos, se não for para sempre, que seria o ideal. Porque não pensa que esse bonzinho vai voltar e vai ficar bom, porque ele não corrige, não. Não pensa que um sequestrador vai ser bonzinho amanhã, porque eu não acredito nisso. Até porque nós não temos um sistema penitenciário capaz de mudar a cabeça das pessoas. Então, precisa mudar a eleitoral? Precisa por como? Sendo mais rígida. Como? Não permitindo mesmo que quem delinquiu, seja eleitoralmente, seja nos outros campos do direito penal, especialmente, ou então do direito civil e comercial, dando golpes na praça e tal, possa ser candidato. Mas os caras vão lá e votam. Quantos tem aí? Você abre o jornal, todo dia tem um time novo sendo apresentado. Não tem que mudar a lei? Tem que mudar a cabeça do eleitor. Essa é a grande reforma eleitoral, a reforma da cabeça do eleitor. O dia que nós conseguimos isso, nós vamos ser mais felizes, porque nós teremos políticos mais capazes, mais competentes e menos safados.
Seu café. Seu café é café. Eu tomo frio mesmo. Excelência, Eu gosto até de café. eu vou aproveitar que o senhor afirmou fazer parte dessa associação de juristas católicos, né? Vou fazer uma pergunta até um pouco meio polêmica. O que o senhor pensa, à luz da ética, você acha que foi acertada essa decisão do STF em relação às pesquisas com células-tronco? Olha aqui, eu sou católico, apostólico, romano, praticante de vez em quando, mas tenho muita fé em Deus. Agora eu tenho que raciocinar com a inteligência que Deus me deu, com a pouca inteligência que Deus me deu. Eu fico diante do seguinte quadro: interpretar através de filigranas científicas onde é que está o início da vida. Eu confesso que é complicado demais para mim a pouca inteligência. Mas eu tenho na minha cara, nos meus olhos, um cidadão tetraplégico, um cidadão cego, uma pessoa que a gente não sabe por que está no mundo e não tem chance nenhuma. Aí surge uma luzinha lá no fim do poço e diz: olha, mas a célula-tronco, que não se matou ninguém. Aquilo ainda não é uma vida, ou é uma vida, aí a grande discussão. Aí eu prefiro arriscar um cidadão que está vivo e que, se aquela célula foi introduzida no corpo dele, ele tem enorme chance de voltar a ser feliz, de fazer as pessoas da família dele felizes. Eu louvo com todas as forças essa decisão do Supremo. Apesar das restrições. Para mim, as restrições deviam ser unicamente no sentido de não permitir abuso, né? Não permitir que se fizessem crimes em torno disso, ou seja, de pegar uma criança, como é o caso da clonagem, ou como é o caso do transplante. Você pergunta: quem é contra o transplante? Eu sou a favor do transplante, mas não, eu sou contra o transplante em que se mata uma pessoa para roubar o coração dela por tantos milhões, porque tem um milionário aí precisando do coração. Mas eu sou a favor do transplante, assim como eu sou a favor da célula-tronco. Me perdoe, meu querido Papai do Céu, mas eu acho que até ele deve estar achando que não é bem assim. O mundo é outro, hoje em dia não se mata ninguém, e tem muita gente que diz que é a favor só porque tem vergonha de confessar isso perante a igreja. Eu sou contra o abuso, sou contra que se façam monstros com isso aí, mas sou a favor de que se crie uma chance de alguém poder ter uma vida digna, honrada, e de poder ter vida. Porque aquele embrião, ou aquela partícula que existe lá, eu não sei se é vida. É vida filosófica, essa que Deus a tenha. Nós gostaríamos que o senhor nos falasse da sua chegada ao Tribunal de Alçada. Como foi? A minha chegada ao Tribunal de Alçada foi um susto, porque eu tinha chance, mas eu era, vamos dizer assim, o terceiro ou quarto na chance. E aí ficou uma briga entre vários colegas, quem tinha que ter 13 votos, né? Quem teria os 13 votos? Então ficou brigado 2 ou 3 lá de ter 13 votos, e eu, que era o Tércius, de repente, quando eles contaram lá, quem tinha 13 votos era eu. Eu entrei na lista, em primeiro lugar. E os outros 2 ficaram brigando e entrou mais 2. E é preciso que se faça aqui uma declaração de honra em relação a um desembargador que mudou todo o sistema de votação que tanto nos angustiava a vida toda. O cidadão é o desembargador Jorge Loretti. O Dr. Jorge Loretti criou um sistema de que aquele que fosse na cabeça da lista era o que o tribunal queria. Era uma lista tríplice. Se você era o mais votado, era aquele que o tribunal queria. E o desembargador Jorge Loretti declarava ele vencedor naquele momento. Não ia nem do órgão especial ao gabinete dele. Que às vezes nesse meio de caminho o Espírito Santo de orelha aparecia e mudava tudo. Eu sempre que eu entrei em lista de vara de órfãos e sucessores pedindo uma remoção, eu era o cabeça da lista e botaram o 5º da lista por interesses políticos que não me
Compete agora está analisando. Eu perdi 2 anos e meio por causa disso. Em vez de vir para uma vara de sucessores, fui para Jacarepaguá, onde fui lá aprender mais, tive a honra de ser juiz lá durante 2 anos e meio. Mas então, e antigamente, mais uma coisa, antigamente, isso é fantástico para esses juízes novos. Eu fui secretário em 7 concursos. Né? É que antigamente você entrava numa lista para promoção, remoção, você ganhava aqui no tribunal e depois tinha que sair correndo e ir ali na Assembleia Legislativa pedir, pelo amor de Deus, a um deputado que pedisse ao governador do Estado, e quem nomeava era o governador do Estado. Nós passamos por isso, coisa que esses novos juízes não passaram, nem vão passar nunca, se Deus quiser. Ou seja, eles são promovidos aqui, saem dali, então são declarados promovidos ou removidos, sendo primeiros ali. Não vai nem ao gabinete do presidente. Não tem que pedir favor nenhum a deputado, não tem que pedir favor nenhum a governador. Quando você começa a ter que pedir favor a alguém para você conseguir alguma coisa, você fica devendo um favor. E como é que vai pagar? Pode até pagar com dignidade, mas muitas vezes não. Eu acho que, eu tenho minhas críticas quanto à maneira de ser escolhido o 5º constitucional. Eu acho que a lista não podia vir da OAB para cá, tinha que ser daqui para lá. Porque senão vem listas que são devolvidas porque as pessoas não preenchem requisitos, são devolvidas porque tem várias coisas que não comportam elas serem decididas aqui ainda. E às vezes, se como estabelece a Constituição, que o indicado pela lista tem que ser de ilibado, saber jurídico, conduta e tudo mais, às vezes pode politicamente não ser tão bem assim. Não quero com isso dizer que alguém tenha vindo sem essas condições, mas pode vir. Então, eu acho que quem tinha que escolher, quem são os grandes advogados dessa cidade, abria para eles se inscreverem, e aí o tribunal escolhia, e aí podia até ser homologado lá, e depois para o governador. Mas quanto menos puder botar governador nisso, melhor. Governador, prefeito, deputado, porque eles têm interesses diferentes do nosso. O diferencial entre o magistrado e os políticos, os comerciantes e as outras pessoas é que o nosso referencial é a justiça e os outros é outra coisa. Essa história de que tem que ser o melhor para o governador, isso é o fim da picada. Porque o cara que veio para aqui porque foi o governador que botou, está devendo ao governador favores. Como vai pagar? E se o governador cobrar? Isso é outra coisa que tem que ser repensada. Quanto menos houver, por que o concurso público é que é o grande concurso? Porque ninguém deve nada a ninguém. Passou no concurso honesto, honrado, em que ninguém fez sujeira, ganhou quem tinha competência. Eu sou do Conselho de Vitaliciamento e nós vemos lá juízes que entraram na última leva na melhor qualidade e, no entanto, sofreram aí acusações. Se existiu alguma, eu não sei. Eu era um homem da logística, eu era o que botava o concurso andando. Eu não sorteava pontos, eu não elaborava questões, eu não dava nota. Eu dava carinho, isso dava. Dava carinho. Tem 4 turmas ou 5 aí que tem meu nome. Não é pelos meus belos olhos que eu nem os tenho. Agora, então eu acho que quanto mais você afastar do poder judiciário, os outros poderes, é difícil, talvez até impossível. E a única coisa que nós temos em comum é que nós somos harmônicos e independentes. Mas como é possível ser independente se você depende economicamente do poder executivo? Quanto mais independente a justiça for, economicamente, nós somos até certo ponto com o fundo. O fundo nos deu uma independência que muito pouco Estado aí no Brasil tem. Bendito seja quem fez isso. Foi o Manes, foi o Marco, e até me parece que o governador era o garotinho. Se ele não tivesse feito outras coisas, se é que fez boas, essa foi boa. Porque nós não dependemos para pessoal de material, as condições materiais para trabalhar, e a nossa justiça
que pode ter certeza, a Justiça do Estado do Rio é padrão. É tão padrão que quando uma coisinha à toa surge, tem uma dimensão tão grande assim, igual as coisas do Flamengo, tem uma dimensão tão maior que às vezes nem merecem tanta dimensão. Só para registrar aqui, o senhor chegou ao Tribunal de Alçada em que ano? Não me lembro, 98, acho. 98. Acho que é 98. Não, 97 foi a... Quando é que foi? Foi antes da fusão. Tanto quando houve a fusão... Os graus de distância? Não foi depois da fusão. Não, porque foi quando nós nos tornamos todos desembargadores. Eu era do Tribunal de Alçada, já não sei... Eu fiquei muito tempo convocado. Então, quando houve a fusão dos graus de distância, o senhor passou ao tribunal, né? Eu vim com a fusão dos dois graus. E como o senhor viu a extinção dos tribunais de alçada? Porque o Estado do Rio de Janeiro parece que foi um dos primeiros, né? Há controvérsias. São Paulo teve uma dificuldade enorme de fazer a fusão, porque o Tribunal de Alçada de São Paulo tinha condições materiais de trabalho melhores que a do desembargador. O Tribunal de Alçada de São Paulo era fortíssimo e enorme. Tanto que quando eles fizeram a fusão, depois de uma luta muito grande que teve que vir através de lei federal, eles ficaram no primeiro momento com mais de 400 desembargadores. Fizeram 2 tribunais de alçada cíveis, que eles chamam de civis, e um tribunal criminal. Juntou tudo isso para fazer um grande tribunal. E eles lá tinham condições materiais no Tribunal de Alçada melhor do que no Justiça. Aqui não tinha isso. Eu também já estava quase a ponto de começar a disputar o Tribunal de Justiça quando veio a fusão, então foi fácil, porque eu não tive que disputar nada. Eu acho que foi produtivo, porque você tinha dois corpos absolutamente preparados para exercer as funções e com duplicidade de tudo. Eram 2 casas judiciárias que puderam e como foram unidas para fazer o mesmo trabalho. Eu acho que foi bom, principalmente que aqui se controla a produção, produtividade, se controla no juiz de primeiro grau, criou-se depois outros tipos de controle, mas a fusão do Tribunal de Justiça com o Tribunal de Alçada, que no início ficou meio, como são as coisas novas, né? Vai caminhando com uma certa lentidão, aparadas as arestas que iam surgindo, está aí, ué. Está aí. Vai perguntar para o advogado paulista, vai perguntar para o advogado do Brasil inteiro se ele prefere advogar aqui no Rio de Janeiro ou lá em São Paulo. Vai perguntar. Aqui anda. Anda devagar? Até anda. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Não me venham dizer que na Itália anda depressa, porque é mentira. Essa eu conheço. Não me venham dizer que nos Estados Unidos isso aqui anda depressa. Aqui anda. Anda devagar, mas anda. Podia andar mais depressa. Era só que destruírem-se algumas barreiras processuais. Mas que você, um número enorme de magistrados, de primeiro, segundo grau, você conta, não são tantos assim os que não trabalham, que quando não trabalham a corregedoria sabe ir em cima deles, sabe puni-los, e mais temos a ouvidoria para quem... outra vez depende do povo. Porque se eu sou um juiz relapso, que não trabalho, e o senhor tem um processo comigo há 8 meses e eu não dou, o senhor não representa contra mim. Representa. Há órgãos para... Abemos legem, como diziam os latinos, né? Temos lei. Agora o advogado fica com medo de representar contra o juiz, porque o juiz vai perseguir. Não vai perseguir. Porque tantas vezes que ele for perseguido, tantas vezes ele vai representar contra o juiz. Eu já fui do Conselho da Magistratura e sei que é. Eu puni o juiz por perseguir advogado. Evidente que não vou dar nome. Eu fiz uma auditoria, um cidadão fez uma acusação de que o juiz estava perseguindo o advogado. Eu mandei buscar todos os processos daquele advogado. Abri um por um, de capa contra capa.
E fui examinando despacho por despacho. E verifiquei que realmente aquele juiz estava de má vontade. Despachos desnecessários, promoções desnecessárias. Eu não sei se ele fazia para os outros, que não dava para ele. Mas com esse advogado, eu puni. Eu propus a punição dele, deu uma pena de advertência e eu acho até que foi bom. Ele deve ter aprendido alguma coisa. Então, o advogado é culpado também. O advogado que deixa o juiz não fazer a sua obrigação, ele é culpado. Nós temos que aprender a cobrar de todo mundo. Voltamos à política. Por que nós não cobramos? O senhor se lembra quem que o senhor votou nas últimas eleições? Eu não me lembro. E se eu me lembro, eu não sei o que ele fez. Não sei. Nós não sabemos, ele não apresentou um relatório. Por que não fica obrigado a apresentar? Por que não se cria um voto distrital? Onde você vai votar um candidato, seja para vereador ou deputado, que mora na tua rua ou na tua região. E que você pode ir à casa dele e perguntar. Nem vai na casa. Nem está nem aí. Tem cara aí que nem vai no estádio de onde é senador. O senhor falou que foi convocado, um juiz convocado há muito tempo. Como é que foi essa experiência para o senhor? Convocado? É. Mas é muito boa, não. Só era bom quando você era convocado e ficava naquela Câmara. Né? Agora, quando você era convocado e desconvocado, porque quando você é convocado, por exemplo, eu fui da 5ª Vara Criminal, depois fui da 20ª Civil. Então eu via, por exemplo, o Tribunal de Alçada. Entrava um colega no meu lugar. Se o ritmo dele caísse, quando eu voltava, tudo que eu tinha feito ia água abaixo. Mas eu consegui ficar muito tempo. Tanto que quando consegui para a vara de office de sessões, eu fiquei 30 dias só. Primeira vara de office de sessões. Aí fui convocado para Alçada, nunca mais voltei. Nunca mais voltei. A experiência tem um outro lado também, que hoje em dia ocorre com os juízes itinerantes, como são os novos desembargadores, eles não têm câmara, eles são itinerantes, eles ficam, mas são 5, 10, não sei, que ficam substituindo nas câmaras que têm necessidade. Você fica louco. Teve dia de eu fazer sessão em 7, 8 câmaras, num dia só. As câmaras tinham que ficar esperando você. Você tinha um processo aqui, o advogado está lá esperando. Mas você tinha outro processo aqui, outro processo aqui. Como é que você vai estabelecer prioridade? Se você puder detectar, eu pelo menos pedia sempre que as câmaras onde eu tivesse processo verificassem se tinha advogado presente. Porque ele tem prioridade. O advogado tem que ser prioridade no atendimento. Né? Então aqui tem advogado, eu ia lá. Mas é que não era só aquele advogado, tinha um monte de advogado. Muito difícil. Muito difícil. Parece que agora estão criando assim, você é fixo em cada câmara. Tá? Porque senão você fazer, o itinerante faz sessão em tudo quanto é lugar. Num dia só ele tem várias câmaras onde ele tem que ir para julgar. A câmara que ele está saindo, onde ficou 1, 2 meses, ele tem um monte de processo. Mas tem um outro lado, uma açãozinha aqui, outra ali, outra lá. Aí você fica inteiramente... E é difícil, porque quando você se identifica com a Câmara, você mais ou menos tem um pensamento predominante. Mas quando você tem um pensamento que é predominante nessa aqui e não é naquela outra, é difícil. Por isso que nós aqui no SEDES fizemos já 2 sumários. Fizemos 2 enunciados que resultaram em súmulas, que outra coisa não são senão uma uniformização de jurisprudência. Porque o processo de uniformização de jurisprudência que se faz no órgão especial é muito complicado, é muito demorado e nem sempre sai. Ao passo que fazendo os enunciados, ou seja, as decisões de todas as câmaras que são iguais, a gente faz uma súmula, que não é obrigado a respeitar, mas já segue de rumo. Nós fizemos aqui no SEDES, já temos 2 livros de súmulas. E agora estamos precisando fazer outro, mas que está dependendo de patrocínio. Aproveitando que o senhor mencionou o SEDES, pode nos falar um pouco sobre o centro, o que ele faz, a história dele? O SEDES, se eu não me engano, foi criado, eu tenho dúvidas se foi pelo Roberto Vidal ou foi pelo Marcos Fábio.
Se não foi por um, foi por outro, foi pelos dois. Eu sei que o SEDES tem uma função muito importante justamente nisso que eu estou lhe dizendo, de ser um catalisador da jurisprudência que a gente consegue colecionar e produzir, então, um verdadeiro livro de súmulas. Além disso, ele tem a finalidade de promover e incentivar atividades intelectuais, palestras, seminários. Temos feito seminários que tem muita gente que pensa que é para passar um fim de semana na Babesco. Mas até não deixa de ser. Não chega a ser na Babesco, mas é um belo fim de semana. Você não pode pedir a um desembargador ou uma desembargadora que trabalhou a semana inteira, que não chegar na sexta, no sábado e no domingo, ele saia de casa sozinho, deixa a mulher, o filho e todos os benefícios da casa e vai se meter no hotel para ficar trabalhando o dia inteiro. Então o que se faz? Leva essa família. Né? Às vezes tem seminário, já se fez, hoje até se evita, com palestra de manhã e de tarde. Onde é que está a boa vida disso? De manhã você tem 2, 3 palestras, de tarde tem 2, 3 palestras. Então o que eu passei a fazer? A gente concentra as palestras na parte da tarde. Porque de manhã o cara pode descansar um bocado, pode ir à piscina, pode andar. Mas o resultado são livros que se produz com todas as palestras que se fez, com todos os debates que se fez. Nós temos sido patrocinados pela Petrobras, pela Unimed, pela Febraban, e sai um documento. E os desembargadores vão às palestras. É claro que tem um outro que não liga para isso, mas ele se sente até mal. Se depender de mim, ele vai ouvir. Pô, veio fazer o quê? Veio passear ou veio para... Nós estamos aqui para demonstrar o empresário que está patrocinando. Não estão fazendo a nossa cabeça. Ninguém vai lá discutir que o tribunal tem que passar a dar aquela decisão relativa ao interesse que eles possam ter. Eles vão lá e falam que o problema, por exemplo, comum de acontecer é um problema de seguro-saúde. É preciso que haja essa interação entre o juiz e a seguradora de saúde, para que os caras da seguradora de saúde não pensem que nós estamos aqui fazendo caridade com o dinheiro deles. Então eu quero saber como é que eles se comportariam se estando no plantão às 2 horas da manhã e chegar uma mulher com a criança no colo morrendo, e você vai querer ficar sabendo se ele tem seguro, se ele não tem seguro, se você mandar ele ser atendido. É isso que nós fazemos. E é preciso que eles entendam. Eles são empresários, eles ganham o suficiente, senão não estavam aí. Ouvindo com operadoras de cartões de crédito também, né? Isso tudo. Então, por exemplo, em questão de... Porque, veja bem, os plantões são para serem executados para questões urgentes. E aí há um desvio, muitas vezes, do desembargador ou do juiz de plantão. É urgente, vai ser atendido. Não é urgente, pode esperar até amanhã, pode esperar até segunda-feira, então não tem nada com isso. Não é do meu plantão. Agora, é urgente, é para salvar uma vida, é para impedir que um pai sequestre uma criança, é para impedir que alguém, se não for atendido, o direito dele morre. O plantão existe para isso. E pode ter certeza que quem inventou esse plantão foi o Rio de Janeiro. Não sei se nos outros estados tem, mas esse tempo que copiaram da gente, eu não tinha não. Nem o grande estado de São Paulo, até parece que eu tenho uma coisa que eu tenho, Então, esse problema dos empresários, eles vão lá e vendem o peixe dele. Eles vão lá e nos mostram uma matéria que é tremendamente chata, atuarial, direito atuarial. Então, são matemáticos, cálculo de juros, eles vão lá e ensinam como é que você faz esses cálculos. E nós mostramos para ele a lei, ó. Esse cálculo é feito errado, porque a lei está sendo... Então, é uma discussão saudável, né? e que se tira vantagens de ambos os lados. Há uma inter-relação, nós não podemos mais ficar como eram os juízes antigamente, dando uma redoma de vida com a atmosfera própria, o mundo daqui para fora é outro mundo, não tem nada com ele.
O meu mundinho é esse aqui, isso acabou. Eu acho que o juiz tem que andar de ônibus, tem que andar a pé na rua, para ver como é que os fatos acontecem. Esse material do SEDES é muito bom mesmo, eu andei pesquisando. Tem coisa aí, eu lhe mostro. Tem livro aí desse livro de súmula, tem livro de seminários, das palestras para pessoas ilustríssimas que foram fazer palestras para nós. Tem colegas nossos que são excelentes palestrantes. Então, um verdadeiro show de transmitir a nossa posição para os empresários que eventualmente estejam patrocinando. Nós não vamos vender nossa alma a eles porque aceitamos passar 2 dias no hotel, não. Pode ter certeza. Excelência, eu queria aproveitar que o senhor mencionou que pertenceu aos quadros do Conselho da Magistratura. Vamos fazer um panorama do que foi a sua carreira como desembargador, da nomeação de desembargador até a sua aposentadoria, os lugares que o senhor passou? Eu passei, a minha experiência como desembargador do crime foi muito pequena, porque eu só fui convocado uma vez, aliás, até houve um problema, porque eu era do civil e me convocaram para o crime. E aí, eu era do alçada civil, me convocaram para a alçada criminal. Aí os juízes do alçada criminal ficaram zangados. O que não nós fomos pegar o cara lá, o problema não é meu, o problema é que me convidou. E a minha experiência foi só no civil. Como desembargador no crime, eu acho que talvez só em algum momento de pequena itinerância. Agora, aqui eu fui juiz durante muito tempo da 6ª Câmara, em que o Luiz de Souza era o presidente. Fui da 14ª Câmara, que era o do Marano Marinho. E depois eu fui ser presidente da 7ª Câmara Civil. Fui da 7ª Câmara Civil como presidente e como membro do órgão especial que eu terminei a minha vida profissional na ativa, né? E aí, mesmo tendo sido aposentado, me convidaram, que eu acumulava isso tudo e mais a Secretaria dos Concursos. O último concurso que eu fiz tinha apenas 2.184 pessoas fazendo concurso. Então, acumulava isso tudo, diga-se passagem, sem nenhum tostão. Mas eu não fazia por isso, fazia para ajudar. E agora, você depois de 32 anos, você não sabe o que fazer. Eu não acho, não é da minha formação, eu sair daqui, tentar advogar, tomar o nome que tiver, que chamam aí de assessor, consultor, estagiário. Eu estou no período de quarentena, que termina no dia 24 de dezembro desse ano. E eu estudando, eu só saio daqui morto. Mas eu sei que isso não vai ser possível. A gente ama isso aqui. Não isso aqui pelo que me dá de poder, ou me deu de poder, porque hoje eu já não tenho mais nenhum. Mas eu amo isso aqui pelo que eu pude fazer, pelo que eu faço, eu acho, pela missão que cada um de nós, juízes, tem que fazer. Principalmente dar exemplo a quem está entrando de a justiça tem que ser ética. Não aquela ética que é para mim uma, para você outra. Eu exijo de você um comportamento, mas eu mesmo faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não é ética. Nós perdemos ontem um cara que era um padrão de ética, de dignidade, que é o professor Penal Santos. Esse era um padrão. Quem quiser mostrar um padrão, está aí o padrão. Infelizmente, foi embora. Mas a minha vida como desembargador, passei por essas câmaras e acho que saí sem deixar um processo para ser distribuído para quem quer que foi. Seja na Câmara, seja no órgão especial, e seja até mesmo no Conselho de Vitaliciamento, que a gente recebe um monte de processos lá. Nós já estamos terminando, eu queria fazer apenas uma pergunta para explorar essa experiência que o senhor teve à frente dos concursos para a magistratura aqui no tribunal. Nos últimos anos tem crescido muito a procura por essa posição. Como o senhor entende isso? Como é que o senhor vê essa busca cada vez maior por pessoas querendo ser magistrados? Olha, eu vejo de duas maneiras. Tem duas coisas aí que são fundamentais. Um é o cara querer ter poder. Esse, coitado, esse está errado. E o outro mais errado ainda, querer um bom salário. Nós não ganhamos o que pensam que nós ganhamos e nem trabalhamos o que pensam que nós trabalhamos. São duas mentiras.
o magistrado não ganha tanto como pensa e nem trabalha tão pouco como pensa. Eu digo isso, sempre disse isso, que eu vou de sala em sala, que eu fiquei como secretário no mandato do Marcos Fábio, do doutor Miguel Pachá e do doutor Sérgio Cavalheiro. Então, isso aí, pelo menos 2 por ano, até no ano que eu acho que foram 30, eu fiz 7 concursos. Eu digo sempre para quem pretende ser juiz o seguinte: não pensa que isso aqui é uma carreira para ficar rico. Eu digo honestamente, porque se é desonestamente, está em lugar adequado. Aqui não é um lugar de se ganhar dinheiro e nem de se ganhar fama, nem nada, é um lugar de se trabalhar. Agora é um trabalho digno, um trabalho quando exercido dignamente é grande, enormemente engrandecedor. E há uma procura, por isso, o cara ou pensa que vai ganhar. Aliás, realmente o salário que se ganha aqui é acima de muita gente por aí, de muita função por aí. Não é? Então, mas se for só isso, ele vai se dar mal. Em segundo lugar, o último concurso que eu fiz tinha 2.184 pessoas. Esse último é o anterior a esse também teve em torno de 2.200, 2.300, eu não sei certo quantas tem. Eu acredito que vão passar aí, se passar muitos, vão passar 500. Isso pelo que eu tenho ouvido falar aí. Porque no que eu fiz, dos 2.184 passaram 200. Por que passaram 200? Porque parece que tem cara que gosta de jogar dinheiro fora. Eles sabem que é um negócio sério, que é um negócio difícil, mas se inscreve. 150 prata para a caixinha aqui do tribunal. O cara que não estiver preparado, e a grande peneira é o provão. Né? Agora vem as específicas, depois vem as orais. O cara passa se for para as orais, passa por um exame psicotécnico. Né? Agora, o provão, por exemplo, se você vê, até isso é possível vocês conseguirem, se você vê o público que vem aqui, é só olhar assim que você vê quem tem chance de passar e quem não tem. Tem cara que vem de chinelinho, de bermuda, ele está brincando, vem passar o domingo aqui, brincadeira. Não, sem nenhuma chance, porque as provas são de estarrecer. Como é que a pessoa se atreve a se inscrever no concurso da magistratura? Será que não sabe que aquilo é uma pedreira das grandes? Aí o que acontece? Os caras que estudam passam. Pode ser que um outro que tenha estudado não passou, por uma questão, perdeu por meio ponto, perdeu por percentual qualquer. Né? É difícil, eu não entendo realmente por que tanta gente se candidata. É porque saem atrás do salário. Saem atrás acham que é só jogar o barro na parede que está tudo resolvido. Não é, é pedreira. Quem quiser se meter a fazer concurso de juiz tem que já vir aqui estudado. Ou então serve para o cara que está se preparando já há algum tempo, vir fazer o concurso, ele não vai perder nada, ele vai aprender. Tirou nota baixa, não tem problema, já viu como é que funciona, né? Já viu como é que são as questões, são todas discursivas, não tem múltipla escolha, que é o fim da picada, que tem lugar aí que faz múltipla escolha para concurso para juiz. Aqui você tem 15 linhas para escrever. Gabaritagem pode ter. Os examinadores estabelecem, depois da pergunta, quem responder isso aqui acertou. Quem responder isso aqui acertou mais ou menos. Isso é possível. Agora, não é múltipla escolha, se o cara tiver bom, acerta na loteria. Então aqui, o concurso é sério. É um dos mais sérios desse país. É feito com todo cuidado. O que não quer dizer que não possa, de repente, ser alvo de uma acusação que até hoje ninguém provou nada. Se aconteceu, me mostra onde quem... Porque até hoje ele não pode se punir todos, porque um ou outro pode ter tido um tipo de falsidade. Além do mais, para esse concurso que sofreu essas acusações, que eu faço questão de falar, porque eu era um secretário, eram 24 examinadores. Você pode promover 1, 2, mas 24? Eu estou aqui para aprender todo mundo.
Então é um concurso sério, é um concurso que vale a pena as pessoas pensarem em vir, porque a carreira é bonita. A carreira, você poder participar da distribuição de justiça, você poder ir para casa, botar a cabeça no travesseiro e falar, eu impedi que fosse feita uma injustiça hoje. Esse é o grande pagamento que você recebe. Esse é o grande pagamento. Agora, muita gente vem assim, nem por isso, que é diferente, que quer justificar alguma coisa, e quem tem por ideal, vai conseguir. Não passa no primeiro, não passa no segundo, não passa no terceiro, mas se é ideal, vai até passar. Mas vai estudando, não pensa que um dia vai ser iluminado. Vai ser todo mundo bonzinho e vai passar. Vale a pena? Vale muito. Precisamos de gente jovem, de camisa. Eu sou contra algumas coisinhas, até bom. Eu sou contra, por exemplo, o juiz não pode ter menos de 30 anos. Infelizmente, a Constituição diz que ninguém pode ser discriminado, então nós podemos ter amanhã perguntações. Amanhã pode ter um juiz com 22 anos, 23 anos, para decidir problemas sérios, como tem que decidir. Sem experiência. Eu acho. E mais, teria que ter, pelo menos, de 5 a 10 anos de experiência, não 3 anos. Mas se perdem muito talento, então vai ter que se pegar cara que já está fracassado na vida. Se você que está fracassado na vida, vai ser fracassado aqui, não vai nem passar no concurso. É preciso equilíbrio. Os exames psicotécnicos demonstram muitas das vezes a falta de segurança, a falta de equilíbrio. São moças e rapazes com 25, 26 anos, 27, não tem experiência nenhuma na vida. Aí tem que provar apenas de 3 anos, e o que é um processo por ano? Que é isso? Eu não sou exemplo de nada nem para ninguém, mas eu quando vim para cá, eu tinha 13 anos de magistratura, com essa história toda de procurador do Estado, de funcionário público, de PASA, não sei o quê. Agora aqui o cara sai da faculdade, arranja fazer estágio no escritório, aí exigem dele 1, 2, 3 processos por ano, em 3 anos. E essa tem que ter uma idade da maturidade, que não basta você saber direito, não. Você pode saber direito aberto, fazer grande injustiça, que você não tem vida. Eu não quero que ninguém pense como eu, mas cada sentença minha tinha um pedaço do meu coração, tinha um pedaço da minha dignidade, da minha moral, da minha ética, tinha um pedaço de mim ali dentro. Cada sentença, o mais simples que fosse. E é isso às vezes que os meus vitalicianos, eu peço a eles, botem alma nisso aí. A alma do processo, se a alma do processo é a sentença, a sentença tem que ter a alma do juiz. Então, quem vem pensando diferentemente, quem vem só pelo cargo, só pela autoridade, só pela garantia de um futuro assim assado, é melhor procurar outra coisa. E se não estudar, não adianta fazer concurso, você não vai passar não. Ninguém aqui está afim de ficar passando mão na cabeça de quem não sabe nada. E que pede você poder, de repente, citar A, B ou C que passaram. Mas aí é coisa do... Bom, encerrando, nós sempre é uma pergunta tradicional, de encerramento mesmo. O senhor mencionou das sentenças, né? O senhor deu o seu coração. A gente gostaria que justamente o senhor rememorasse ou relembrasse uma ou algumas dessas sentenças que tenham marcado a sua vida como magistrado. Olha, tem uma que ainda ontem eu estava conversando com um advogado aí conhecido, que me emocionou muito, que foi o Dr. Sérgio Bermudes, era um advogado. Era a história de um rapaz que era filho de uma empregada, não vou dar nome porque não era em segredo de justiça, tanto que a audiência foi pública. Ele era filho da empregada. E o dono da casa era um jurista famoso. Na mesma época teve um filho. O filho da empregada e o filho dele dormiam em berços contíguos. E assim foram criados. O colégio que um foi, o outro foi. Chegaram à idade madura, eram advogados. E a família
dos patrões, vamos dizer assim, resolveu dar o nome, sobrenome, a esse rapaz. Todos concordaram. Todos concordaram que esse rapaz, filho da empregada, passasse a ter um dos nomes, sobrenomes da família na qual foi criado. E o juiz de primeiro grau não deixou. Que não podia, que não sei o que, foi uma sentença, não, mas não pode. E essa história caiu num grau de recurso na minha mão. Eu acho que eu era revisor. E o relator votou confirmando a sentença de primeiro grau. E eu votei contra. Dizendo que aquilo era um ato de humanidade, um ato de dignidade, um ato que poucas vezes se tinha visto aqui. Que não podia se impedir que, já que todos concordaram, já que não estava reivindicando patrimônio nem nada, não era uma adoção, era apenas permissão da inclusão do nome do cara. Por que não? Aí fui, botei o coração para fora, e o advogado, que era advogado da família, virou-se depois do meu voto e falou assim: essa é a justiça em que seu pai acreditava, porque o cidadão já tinha morrido. Essa é a justiça em que seu pai acreditava. E o desembargador que tinha votado na minha frente pediu a palavra e mudou o voto. E por unanimidade a coisa foi. Então essa sentença me emocionou muito. Tem outras, tem uma que eu chego a ser engraçada, porque eu gosto de inventar, né? Desde que não cause prejuízo. Eu uma vez fiz uma audiência de conciliação e mandado de segurança. Briga entre município e Estado para despoluição da Guanabara. Daqui até Grumaria, não sei o que, estava brigando o governador e o prefeito. Por incrível que possa parecer, os dois queriam fazer. Eu falei, aí reuni, veio procurador do Estado, veio gente importante, né? Eu falei, escuta, eu estou pasmo, veio Marcelo Cerqueira, que é um cara que demora respeito. Eu falei, eu estou pasmo. Aqui o que eu costumo ver é que um diz que não é dele, é do outro. Agora vocês dois estão querendo fazer e porque dois querem fazer não sai. Acabaram fazendo um acordo, se saiu ou não saiu, não sei. Mas que foi engraçado sobre esse aspecto, inclusive foi eu inventar uma ação de conciliação e julgamento, que eu acho que é possível, é permitido, e todo juiz deve fazer, mesmo aqui no segundo grau. Por que não? Por que não reunir as partes e terminar um acordo? O que tem de melhor, se não um acordo? Em matéria de família e de terra, então nem se fala. Em matéria de terras, o cara briga por 1 centímetro de terra, faz um acordo, pô. Qual o prejuízo que tem de no segundo grau alguém chamar para conversar? Todo mundo junto, claro, né? Senão vai ficar. Umas vezes o advogado chegava, eu posso falar com o senhor? Aí falava, mas o que o senhor está falando não está na sua atenção. Pode ficar tranquilo que eu vou ler. Não, mas eu queria dizer ao senhor, mas olha, eu vou estudar e dar licença. E agora o senhor está fazendo alegações. Se o senhor continuar, eu tenho que chamar outra parte. É não fazer uma audiência aqui. Eu nosso gaiato, engraçado, que ainda ontem dia eu estava me lembrando de uma que me falaram, vocês iriam perguntar, mas agora eu não me lembro o que é. Mas tem muita coisa engraçada, tem muita coisa. O juiz do interior, por exemplo, tem tanta coisa para contar. Você de repente recebe na tua casa um leitão por dia. Eu recebi um leitão, porque às vezes fosse uma criança morta, tanto num plástico, era um leitão. Você recebe uma caixa de tomate, você vai dizer que não aceita? Uma garrafa de cachaça com sabugo enfiado assim, você vai dizer o coitado lá que fez a cachaça. Mas não pode receber iate, viajar à Europa, isso aqui não pode. Eu sei que a quem ouvir essas declarações, tem um antigo magistrado pode ter certeza que foi a melhor coisa que Deus podia ter me dado. A minha profissão. E que eu procurei exercer com minhas limitações, mas com a maior dignidade. Uma vez me perguntaram se meu sonho era ser magistrado. Meu sonho era ser cantor, mas tinha que ser dos bons. Então, eu nunca sonhei ser magistrado, porque eu achava que era muita areia para o meu caminhão. E por isso eu agradeço a Deus de ter
me permitido entrar, entrei e saí com a mão no mesmo lugar que eu estava. Eu estava quando entrei, a mão na frente e outra atrás. Não tenho nada que o meu salário não possa pagar. E era bom que todos terminassem assim. Porque tem gente aqui que ganha o mesmo salário que eu ganho, mas tem tanta coisa que eu não tenho, que eu não sei se... É que o meu dinheiro é feio, é macho, de noite ele some. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Sim, sempre ao final, a gente, por uma questão até para resguardar, né, a própria entrevista, a gente pede autorização do entrevistado para que esse depoimento prestado possa fazer parte do acervo do Museu da Justiça. Com todo prazer. Muito obrigado. Autorizado. Obrigado. Eu lhes agradeço. Tomara que sirva de exemplo para alguém.